Bom dia, graças a Deus, estamos aqui mais uma manhã para compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu ia trazer outra mensagem, mas o Senhor me disse que é tempo de santificação e arrependimento. E ai de mim de não pregar aquilo que Deus quer. Eu sou instrumento do Senhor. E esse é o tempo de nos santificarmos, de lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto Ele está perto. A palavra do Senhor lá em Hebreus 12:14 diz assim, abra sua Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Jesus, ele prioriza a pureza de coração. Nós precisamos ter fé e temor a Deus. Santidade é um estilo de vida que eu decido viver para agradar a Deus e não a mim mesma. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas elas não têm temor a Deus. E acaba que fazendo tantas coisas erradas e comprometendo a sua comunhão com Deus. Então nós precisamos ter fé e ter temor a Deus. A palavra do Senhor lá em Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Então, olha só, à medida que nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós também. Então, esse é um tempo que nós precisamos limpar as nossas mãos. O que significa limpar as mãos? São aqueles que praticam a justiça e que obedecem e que andam na palavra do Senhor. E os puros de coração são aqueles que se apartam do que é mal, dos sentimentos ruins, do ódio, do orgulho, da mágoa, da malícia. Então esses são os limpos de coração. Aqui Tiago diz no verso 9, senti as vossas misérias. É a gente olhar para nós mesmos, para os nossos pecados, a gente olhar e ver quão pequeno nós somos diante de Deus e chorar. E ele está falando que esse choro aqui não é de tristeza, mas é um choro de arrependimento. Nós precisamos nos converter, nós precisamos buscar a face de Deus, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. É isso que Tiago está falando. Então nós precisamos lavar as nossas vestes, nós precisamos purificar o nosso coração e limpar as nossas mãos. Amém? Esse é um tempo que o Senhor vai separar aqueles que servem e aqueles que não servem. Aqueles que dizem que servem a Deus com seus lábios, mas o seu coração está distante de Deus. A palavra do Senhor diz assim: aquele que está sujo, suje-se ainda mais. E aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Então esse é um tempo da gente consertar a nossa vida, da gente consertar o nosso altar, honrar a aliança que fizemos com Deus. Nós precisamos voltar para o Senhor com choro de arrependimento. Nós precisamos reconhecer que somos pequenos, pobres, miseráveis. Arrepender dos maus caminhos. Nós precisamos ter essa santificação. Se você não se santificar, você não verá o Senhor. Esse é um tempo que o Senhor vai separar aqueles que estão em cima dos altares, dizendo que serve a Deus, mas que são uma farsa. Dizem de lábios e o seu coração está distante do Senhor. Que o Senhor possa olhar para mim e para você e sondar o nosso coração e ver se há algum caminho mau e tirar das nossas vidas. Mas para isso nós precisamos reconhecer. Tiago aqui está falando: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto. Há quantas pessoas que não conseguem chorar? Sabe por quê? Porque o seu coração não está quebrantado.
mas no seu coração há orgulho e os seus olhos estão secos e essas pessoas não conseguem se arrepender, não conseguem colocar os joelhos no chão e cara no pó. Essas pessoas não conseguem buscar a face de Deus porque infelizmente o orgulho tem dominado o seu coração e os seus olhos estão secos. Nós precisamos voltar para o Senhor com o coração quebrantado, arrependidos. Nós precisamos nos purificar. Esse é o tempo que o Senhor está dizendo. Amém? Que você possa refletir muito bem nessa palavra e pedir ao Senhor que Ele limpe o seu coração, as suas mãos, as suas vestes e que você conserte a sua vida, o seu altar diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.